colocar essa fila de livros para andar, bora? O Zerando a Prateleira de hoje traz um livro que eu adorei, gostei muito de ler mesmo, que é o livro Abusado. Esse livro aqui foi escrito pelo jornalista Caco Barcelos. E ele tem uma abordagem muito interessante sobre o mundo do crime, né? Especialmente o tráfico. E apesar da história se passar no Rio de Janeiro, eu posso tranquilamente falar que é sobre a história do tráfico no Brasil, nas periferias e, por que não dizer, no mundo, né? E ele tem uma abordagem que eu particularmente gosto muito. Gosto muito, que é a seguinte. Se você quer falar, por exemplo, da guerra, obviamente vai ter livros tratando das grandes estratégias dos grandes generais, você vai ter livro tratando dos grandes movimentos, das articulações, são livros importantíssimos, claro. Mas eu também gosto muito de livros que tratem a perspectiva do soldado, daquele cara comum, aquele cara que está lá embaixo na cadeia, né, na cadeia hierárquica, na cadeia daquele cenário, e contando a partir da vida dele, né? Então, a partir dessa espinha narrativa, espinha dorsal narrativa, a partir dele dessa pessoa, você começar a narrar outras histórias, né? E contextualizar onde ele está. E esse livro tem essa abordagem, que eu particularmente gosto muito. Ele é escrito de forma romanceada, tá certo? Então é como se fosse ele vai contando a história com diálogos, com fatos, eventos, você vai ter flashbacks, vai ter forwards também. Mas é interessante porque o fio da meada é a história do traficante Juliano, tá certo? O livro são histórias reais. Claro que vai ter um personagem ou outro que tem alguma alteração de história, alteração de nome, né? Mas as histórias são histórias reais. Você vai ver vários personagens que sim, são reais, estão citados em reportagens. Mas esse livro ele traz a história desse Juliano. Esse Juliano é um traficante perrapado, é um traficante de terceira categoria, que por acaso chegou até alguma proeminência no famoso Morro da Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. E ele conta a narrativa desse jovem desde a sua infância, né, a sua família, a sua estrutura familiar. Ele vai narrando como foi que esse rapaz entrou no crime, como é que ele se desenvolveu, como é que ele chegou em cargo de chefias ali, e sua relação com o Comando Vermelho, com o Terceiro Comando, com a polícia, com a comunidade, com seus subordinados, com rivais. Mas, enfim, é interessante que ao longo da narrativa desse personagem, tá certo? O jornalista Caco Barcelos brilhantemente vai comentando como funciona a questão do arrego, a questão das grandes decisões do Estado, da legislação. Então, a partir dessa narrativa, sem nunca ser chato ou muito didático, ou muito acadêmico, ele vai dando pinceladas e contando como funciona a vida dessas pessoas. Eu particularmente gostei muito desse livro, tá? É uma temática que me atrai muito, a temática violência no Brasil. Eu tenho livros sobre o cangaço, já li livros sobre a elite da tropa, já li livros do Drauzio Varela sobre o Carandiru e outros mais. Então, assim, é uma temática que me interessa muito, essa temática do crime. Não por algum tipo de fetiche com violência ou coisa parecida, muito pelo contrário, eu repudio demais isso. Mas eu acho muito interessante, como eu já comentei no começo desse vídeo, ao conhecer as histórias dessas pessoas, ao conhecer todo o contexto onde elas se inserem, fica mais fácil tentar entender o que leva algumas pessoas a isso e o mais importante de tudo, como é que a gente pode tentar trabalhar para tirá-las disso e evitar que outros, que é o mais importante, entrem nessa. Deixando bem claro que eu não sou do tipo que acha que bandido é vítima de sociedade, não é meu ponto de vista, tá? Não acho que contexto serve para pretexto. O fato da pessoa ter nascido numa determinada situação adversa justifica o que ela faz. Inclusive, se você ler livros de depoimento dessa galera, a maioria deles vai dizer: não entra nessa, tô nessa porque eu quero. Mas eu não posso ignorar que o contexto social que essas pessoas vivem digamos assim, é um atrativo, é um imperativo a mais para essas pessoas se envolverem com o crime, tá bom? Então eu acho muito interessante, eu já tenho alguma mini biblioteca sobre isso, 15 ou 20 livros sobre essa temática de violência, especialmente no Brasil, mas eu acho que é uma questão muito urgente, e eu acho que esse livro é muito feliz ao ter essa perspectiva de vou contar a história de um cara, e a partir da história desse cara, eu vou tentar desenhar todo o cenário em torno desse mundo do crime. Tá? Recomendo demais, é uma leitura fácil,
tá certo? É uma leitura muito tranquila, um livro bem editado, bem, né, diagramado também, o texto flui muito rápido, você lê 30, 40, 50 páginas em um dia, sem nem perceber, tá bom? Então eu recomendo demais, tá certo? O livro então é do jornalista Caco Barcelos, texto mesmo, ele deve ter umas 555 páginas, tá bom? Mas eu recomendo demais, tá certo? Não, o livro não trata o Juliano, né, que é o personagem desse livro aqui, como um santinho, vítima, como herói. Ele se dá o trabalho bastante de narrar o livro do ponto de vista dessas pessoas, tá? Teve um trecho do livro que me chamou muita atenção. Isso eu preciso contar para vocês. Em algum trecho, lá mais pro final, o Caco Barcelos explica como foi a produção desse livro, como foi escrever esse livro, tá certo? E ele narra que ele estava tendo muita dificuldade para conseguir as histórias das pessoas, para trazer para cá. Ele estava tendo dificuldades para isso. Mas ele percebeu que falar dos vivos, não, as pessoas não diziam nada. Mas na hora que você começava a falar dos mortos, os mortos tinham histórias. Tá? Então foi muito interessante perceber, olha como isso é uma coisa dura e interessante. A linha narrativa do livro, ela se baseia nos mortos. Porque a partir dos mortos é que os vivos têm conexão com as histórias e com suas vidas. Tá certo? Então eu recomendo demais o livro Abusado, tá certo? Do jornalista Caco Barcelos. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.